Jesus, o homem que mudou a história da humanidade. Então, esse é o nosso tema e nós vamos caminhar em cima dessa jornada aí sobre Jesus, conhecer esse homem de uma forma especial. Quem é Jesus? Onde ele caminhou? Por que ele surgiu? Qual que era o ambiente que ele viveu? Quanto mais a gente entende um pouco esse ao redor de Jesus, melhor nós vamos saber tudo que está envolvendo a sua vida e melhor compreender como que nós podemos reagir positivamente a partir daquilo que ele propõe para nós. Bom, em primeiro lugar, Jesus nasceu numa cidade chamada Belém, chamada Belém de Judá, na região da Judéia, uma província romana, no domínio romano de toda a região que hoje a gente conhece como a Palestina. E cedo, ainda bebê, ele fugiu para o Egito junto com seus pais para escapar de uma perseguição de Herodes. Então Herodes ele vai tentar achar quem que é esse novo rei que nasceu, que os magos que vieram do Oriente falaram com ele e ele ficou com a pulga atrás da orelha. Quem que é esse cara? E não posso deixar ele nem crescer, quanto mais rivalizar comigo. E por causa disso, os pais vão para o Egito, José e Maria. E esse episódio, na verdade, os evangelistas vão tratar esse episódio como sendo um cumprimento de profecias do Antigo Testamento, e é impossível a gente entender bem Jesus sem a gente entender toda a expectativa traçada no Antigo Testamento. E nós vamos falar ao longo dessa jornada, hoje uma aula mais introdutória, nós vamos falar um pouquinho dessas expectativas do Antigo Testamento. Quando ele volta, ele vai se estabelecer, ele e sua família, em Nazaré, já na região da Galileia. E essa região da Galileia é um pouco mais ao norte da Judéia, tem o famoso lago, o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, o Mar de Tiberíades, são nomes para esse mesmo lago, não era um mar, era um lago. E ele vai crescer nessa cidadezinha ali da Galileia. Jesus é chamado de carpinteiro e também chamado de o filho do carpinteiro, tanto em Marcos quanto em Mateus, dois dos evangelhos, dos 4 evangelhos que trazem esse relato da vida de Jesus. Isso é muito provavelmente porque ele aprendeu esse ofício com o pai. Isso era uma coisa comum na época. Não existiam escolas, não existiam possibilidades assim, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero fazer um curso daquilo. Não existia isso naquela época. As pessoas aprendiam naturalmente o ofício com seus pais, especialmente o menino com seu pai. E por isso que ele é chamado de o filho do carpinteiro e também de o carpinteiro, porque ele aprendeu a ser carpinteiro com o seu próprio pai. E depois, exatamente depois ali dos 12 anos, quando ele volta o ministério dele aos 30 anos, que é esse período que os evangelhos não falam nada da vida dele, é muito provavelmente quando José sai de cena, provavelmente falecido, porque a expectativa de vida, especialmente dos homens naquela época, não era grande. E provavelmente nesse período ele perde o seu pai. A Galileia era uma região com forte influência helenista. Quando a gente fala helenista, nós estamos falando da cultura grega. Apesar de estar sob domínio romano, o Império Grego já havia se desmantelado e saído de cena, a cultura grega era muito forte e mesmo no Império Romano, essa cultura grega continuava muito presente. Essa Galileia, essa região era chamada, desde lá do Antigo Testamento, Isaías já falava disso, da Galileia dos gentios, porque era uma região muito predominante de gentios. Apesar de estar próxima ali da Judéia, apesar de haver muitos judeus também, e ser uma região considerada ali de presença judaica grande, tinha também muitos gentios, muitos não-judeus. Os gentios são os não-judeus. E Jesus cresce nessa pequena cidade. Nazaré era uma pequena cidade cercada de grandes cidades, cidades mais importantes do que ela, onde havia um fluxo enorme de pessoas nesse entorno desse lago, que era um centro comercial muito forte. Aqui a gente tem um pouquinho dessa ideia aqui de como é que está situada. Aqui nós temos o que hoje a gente conhece como Israel, aqui a região da Judéia. Samaria, a gente vê, que é também uma região muito citada na Bíblia, está ao norte dessa região da Judéia. E a gente vê aqui a Galileia. A Galileia porque ela está perto, em torno desse mar aqui, o chamado Mar da Galileia, que na verdade era um lago, mas era um lago muito grande, para a região especialmente. A gente tem aqui o chamado Mar Morto, que também é um lago já de água salgada, mas aqui não, era um mar de água doce, que tinha muitos peixes e por causa disso uma questão econômica muito forte em volta. Mas a gente pode também ver aqui mais de pertinho várias dessas cidades. Então a gente tem Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade aqui, que vai ser importante. A gente vê várias coisas acontecendo em Cafarnaum, Betsaida, a região de Gadara. São lugares onde Jesus vai caminhar, o Caná, onde o primeiro milagre de Jesus, o primeiro sinal é feito. Então, esse início da caminhada de Jesus é feito nessa região da Galileia. E a gente vai perceber várias dessas cidades sendo citadas. Então, essa é a região onde Jesus vai crescer. Quando ele começa o seu ministério,
Na verdade, ele começa logo depois de um anúncio. E esse anúncio é feito por João Batista, ou João o Batista. Muita gente pensa que Batista era o sobrenome dele, tem gente hoje que tem o sobrenome Batista, mas na verdade é João o Batista, ou João o Batizador, João aquele que batizava. E qual que é o contexto da chegada de João Batista? Depois de 400 anos, quando se encerra ali o período do registro de Malaquias no Antigo Testamento, passam-se 400 anos sem aparecer um profeta desses profetas que a nação toda para escutar e que vem com uma voz autoritativa de Deus para o seu momento. Muita coisa aconteceu nessa época, mas a gente não tem um registro de uma voz profética. E João Batista aparece com cara de profeta, com voz de profeta, com jeito de profeta, e chamando o povo ao arrependimento. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Esse está próximo está ligado à questão de estar ao alcance da mão, estar perto de nós, está chegando. Hoje, quando a gente escuta essa frase, o reino de Deus, arrepende-se que o reino de Deus chegou, está chegando, a gente tem uma ideia muito espiritualizada desse reino de Deus. A gente pensa nos céus, a gente pensa em ir para o céu, a gente pensa nesse tipo de coisa. Mas para o judeu, esse anúncio estava querendo dizer, olha, o rei chegou, ou o rei está vindo, o rei está chegando. E esse rei vem para restaurar todas as coisas. Eles não pensavam num reino espiritual, eles pensavam num reino terreno. E João Batista, ele vai trabalhar essa ideia, olha, vocês estão achando que vocês podem viver de qualquer jeito, consertem as vidas de vocês, porque o rei está chegando. E aí eles perguntam, é você aquele que a gente está esperando? Você é o Messias? E ele diz, não, não sou eu. Vem um aí que é muito maior do que eu, que é incomparavelmente maior. A frase dele é muito interessante, diz assim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias, tirar as sandálias dos seus pés, ou seja, um trabalho de um escravo, quando o seu senhor chega em casa. Nem isso eu sou digno de fazer, eu não sou digno nem de ser escravo dele. E aí Jesus começa também nesse mesmo tom, arrependo-se, pois é chegado o reino dos céus. E aí Jesus vai começar o ministério dele. E assim, num voo bem rasante, esse ministério, ele começa de uma forma lenta, quando é lento é assim, sem muito alarde, sem grandes pompas, sem ele ir lá para os grandes centros para falar. Ele começa nas pequenas cidades, nos vilarejos da Galileia, uma região que não era muito importante, o centro ali do Estado de Israel, nem do Estado, mas da região, era Jerusalém, e ele começa longe de Jerusalém. E ele vai, escolhe seus discípulos, separa dentre os seus discípulos 12 a dedo, vai chamando um por um, e começa a trabalhar esses 12 de uma forma especial. Ele começa conversando com poucas pessoas, ele começa com Nicodemos, ele conversa com a samaritana, no poço, ele não se mostra para as grandes autoridades no início. Só que os milagres dele começam a aumentar, as multidões começam a ir atrás dele, e os sinais, porque a gente tem a questão dos milagres, mas muitos desses milagres eram sinais, e várias questões do seu ensino apontavam para aquilo que ele era. E os fariseus começam a ficar incomodados, essas autoridades religiosas começam a ficar incomodados, eles percebem que o domínio deles da religião ali começa a ser colocado em xeque, da nação começa a ser colocado em xeque, e eles começam a planejar matar Jesus. E aí Jesus tem uma longa jornada, não é a primeira vez que ele vai para Jerusalém, mas essa é a última jornada dele para Jerusalém, onde está o centro da religião, onde está o templo chamado Templo de Herodes, e nesse templo ele vai confrontar de uma vez por todas os fariseus, e aí os fariseus vão se aliar ali aos romanos e vão acusá-lo de ser alguém que se faz como Deus, e acusá-lo de sedição, de rebeldia contra o Império Romano, que era a pior coisa que poderia ser acusada para uma pessoa, porque os romanos eles esmagavam os rebeldes. E aí o que acontece é, aos olhos humanos daqueles que estavam seguindo e tendo expectativa de Jesus, uma tragédia. Ele é morto na cruz. Ele é pregado numa cruz, uma morte para ser exemplar, porque ela é pública, é uma execução pública, para que os romanos possam mostrar o que eles fazem com aqueles que se rebelam contra o império. Só que acontece alguma coisa logo depois, no terceiro dia, que vai mudar toda essa história. E é sobre essa jornada que nós vamos caminhar nesse tempo.